Olá, aluno! Olá, aluna! Bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje nós estamos entrando, de fato, na unidade 1, tá? Nós vamos falar sobre a influência europeia nas artes do Brasil do século XIX. Você viu no ano passado, no último capítulo lá do Caderno 4, que a arte no Brasil surgiu muito antes da chegada dos colonizadores portugueses. Vocês lembram disso? Né? Uma vez que a gente sabe que os povos indígenas que habitavam se expressavam artisticamente por meio de pintura, de canto, de dança, trabalhos artesanais, tá? Então já existia arte no Brasil. Mas ao longo dos anos, os colonizadores acabaram trazendo influências artísticas para o Brasil colônia, certo? E é o que nós vamos ver nessa unidade. Vamos estudar um pouquinho sobre essa influência que chegou ao Brasil. Vamos lá? Nós vamos falar sobre a missão artística francesa. Vamos entender o contexto histórico e falar de dois artistas bastante influentes e importantes, tá? Os integrantes da missão artística francesa desempenharam um papel muito importante na produção historiográfica do Brasil no início do século XIX. A gente entende que você entendeu no final do ano passado, que missão era o quê? Era um grupo de artistas que vinham da Europa para o Brasil, né? Era chamado de missão artística, né? Então eles defendiam e aplicavam o estilo do neoclassicismo, que traziam da França, característico por seguir padrões formais rígidos, defender o domínio da técnica e considerar primordial o estudo do desenho antes da pintura, bem como a execução dos traços bem definidos. Vamos explicar um pouquinho aqui. Então vamos lá. Esse grupo de artistas viajantes, essa missão artística francesa, chega ao Brasil. Quando eles chegam ao Brasil, você estudou lá na unidade 4 do caderno 4 do ano passado, o período do Rococó, né? As características do Rococó, a influência do Rococó no Brasil. Então, o Brasil vivia nesse momento, quando chegou a missão artística francesa, chegou no momento em que o Rococó estava presente. As características do Rococó eram predominantes, certo? Mas eles chegaram com o estilo do neoclassicismo. Quando nós falamos sobre o neoclassicismo, nós estamos falando sobre a rebuscada do clássico, tá bom? Que tinha suas características, certo? Então, esses artistas franceses vieram trazendo essas características. Quais características? Padrões formais rígidos, tá? Tinha toda uma técnica, né, esqueci a palavra, perdão. Bom, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que agora sumiu a palavra aqui da minha cabeça. Mas a gente vai ver um pouquinho dessas características aí do neoclassicismo, certo? O que a gente precisa entender é que no Brasil estava acontecendo o quê? O Rococó nas artes, né? A influência do Rococó. Lembra que vocês estudaram sobre os artistas viajantes, os holandeses que chegaram ao Brasil, não é verdade? O Rococó que tinha chegado no Brasil? Não. Agora essa missão artística francesa está trazendo o neoclassicismo. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso? Vou até passar aqui a página do livro para não ficar perdido, né? Que eu falei aqui, me perdi, mas era a proporção que eu queria falar, tá? Mas vamos ler um pouquinho aqui, ó. A arte neoclássica, ela rompeu com os padrões de estéticas do Rococó, na qual as pinceladas, lembra das características do Rococó? Pinceladas e cores suaves, esfumaçadas, com pouco contorno, linhas ondulantes. A estética neoclássica, as linhas passaram a ser severas, precisas. O cenário em geral incluiu elementos da arquitetura greco-romana, ou seja,
com semicírculos, com colunas, as cores ficaram mais definidas, enquanto a simetria e as linhas retas substituíram o traço irregular do rococó. Então, quando a gente fala sobre padrões formais rígidos, nós estamos falando sobre isso, sobre linhas definidas, assimetrias, linhas eram definidas, sendo que no rococó as linhas não eram definidas, os contornos não eram definidos, eram esfumaçados, certo? Então, o neoclassicismo, só para a gente não deixar no vácuo aí o meu esquecimento, a gente está falando aqui agora, tá? Sobre essas características do neoclassicismo, tá? Então, ele veio para acabar com o rococó, certo? Vamos dizer assim? Esses artistas franceses trouxeram essa estética do neoclassicismo que pretendeu acabar com a estética rococó. Vamos lá. Contexto histórico, né? Então, como é que isso se deu? Como que isso aconteceu? Dom João e a família real partiram para o Brasil em novembro de 1807. Em 1808, a família real chegou às terras brasileiras. No Brasil, tá? Então, olha, pense. Ele chegou, né? Em 1808, a família chegou em 1808. Um tempo depois, Dom João promoveu a abertura dos portos às nações amigas, a fim de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do Brasil e assim consolidar a corte portuguesa no país. Então ele chegou lá, né? Eles abriram, vamos dizer assim, as fronteiras, abriram os portos, né? E 8 anos depois chegou ao Brasil esse grupo de artistas franceses, tá? Então, 8 anos depois que Dom João abriu os portos, chega então esse grupo de artistas franceses, tá? E eles contribuíram para o desenvolvimento artístico e para o ensino formal das artes plásticas. A vinda desses artistas franceses foi liberada por Joaquim Le Breton, ex-secretário do curso de Belas Artes do Instituto de França no Museu do Louvre, contando com a participação dos pintores Jean-Baptiste Debré e Nicolas-Antoine Taunay, os dois artistas de maiores destaque do grupo. Então, Joaquim Le Breton liberou a vinda desses artistas franceses, tá? Quem veio? 2 artistas muito importantes, tá? Que foi o Debré e o Taunay, que a gente vai estudar um pouquinho sobre eles aqui, certo? Vamos lá. Falando sobre o Jean-Baptiste Debré. Considerada a alma da missão artística francesa, Jean-Baptiste Debré documentou os acontecimentos sociais e políticos no Brasil do século XIX. Tá? No Rio de Janeiro, o artista ministrou aulas de pintura em seu ateliê e, posteriormente, foi professor acadêmico de pintura histórica. Olha que interessante. A obra de Debré tem caráter documentarista, ou seja, suas pinturas são analisadas como fonte histórica. A maior parte de seus trabalhos são gravuras e aquarelas, mas também há pintura a óleo. Durante a sua estadia no Brasil, registrou cenas do cotidiano da família real, como festas, hábitos alimentares, religião, vestuário, tá? E atividades econômicas. Também se dedicou às ruas da cidade, a representar, né? As ruas da cidade do Rio de Janeiro, os indígenas e principalmente o trabalho escravo no reino. Então, o Debré, ele foi suas obras eram históricas, né, de gênero histórico. Ele representou aqui, né, cenas do cotidiano da família de Dom João, certo? E a gente vai ver um pouquinho agora essas obras. Aqui nós estamos vendo Dom João, certo? Você pode observar, vamos observar essa obra, tá? O que você percebe em relação à disposição de Dom João VI nessa tela? Da posição dele, né? E as cores? Você percebe alguma coisa das cores? O que você tem a dizer sobre as cores? E quanto ao cenário representado? Você consegue identificar elementos nessa pintura que remetem a um ambiente imperial? Vamos analisar? Dá uma olhadinha nessa imagem aí, nessa obra, nesse retrato.
Dom João está sendo representado na pose mais convencional de rei, corpo inteiro, em pé, em cima de um pequeno tablado que lhe confere altura em relação ao espectador. Ele aparece com a mão esquerda pousada sobre a espada, símbolo da sua nobreza, enquanto a direita segura o cetro, símbolo do seu poder. Ao seu lado, a coroa imperial, sobre suas costas um pesado manto bordado com as armas da Casa de Bragança em insígnias do Império Português. Tá? Então você percebe também aqui que as cores, as mudanças de tonalidade aqui são sutis. Então, analisando, que a gente já aprendeu que para analisar uma obra a gente tem que reconhecer todos os elementos, nós vemos aqui um retrato, né, feito por Debré, colocando o Dom João numa posição especial, né, geralmente colocando ele acima, né? Na posição de fato de rei, né? De herói. Vamos analisar outra aqui. Aqui nós estamos vendo uma obra intitulada O Jantar Brasileiro. Tá? Ele representou aqui a força do trabalho negro, evidenciando como os africanos foram o elemento principal na formação do Brasil. O artista também retratou como esses trabalhadores eram escravizados, eram tratados de forma desumana e cruel. Mesmo os escravizados que trabalhavam dentro das casas eram constantemente tratados com indiferença, ou como se não fossem humanos. Observa essa obra aí. Debré retrata essa realidade em um ambiente falsamente acolhedor, uma vez que as crianças e os adultos escravizados estão em uma posição de inferioridade em relação às figuras dos brancos. Então você vê que ele realmente estava retratando a condição desse tempo, né? Ele retratou cenas do cotidiano da família de Dom João, da família imperial. Então aqui ele está tentando colocar na sua obra a forma, né, do trabalho negro, como os negros eram tratados. Né? Dá para ver a clara diferença entre o negro e o branco aqui. Vamos lá. Aqui nós temos essa obra, né, O Desembarque da Imperatriz Dona Leopoldina, né? E aí, comparando com as obras do autor que retratam o cotidiano dos trabalhadores, é possível observar as diferentes realidades que já existiam no Brasil. De um lado, uma população que vivia na nobreza, né? E de outro lado, a abundante riqueza dos nobres, né? Então, nós vemos de um lado a população que vivia na pobreza, que eram os escravos, né, que estavam sob constante exploração, e do outro lado, a abundante riqueza dos nobres, certo? E aí, quando em 1831 Debré retornou a Paris, tá? Ele levou consigo suas pinturas em aquarela, que traziam comentários sobre as cenas do cotidiano brasileiro retratadas. Em 1834 e 1839, ele publicou o seu maior legado ao nosso país, o livro Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil. Ele fez esse livro em 3 volumes, certo? Então, a gente viu um pouquinho aqui, né, sobre nessa missão aí francesa, um dos artistas que foi considerado a alma da missão, o Debré, certo? Mas agora nós vamos falar sobre o Nicolas Antoine Taunay, tá? Durante a sua curta estadia no país, ele retratou as mulheres da corte. Porém, seu grande destaque está na pintura de paisagem. Seu domínio na pintura de paisagem se destaca pelos detalhes da arquitetura das figuras, dos animais e da exuberante natureza do rio. Uma das características das obras de Taunay é a luminosidade das paisagens associadas às técnicas de pinturas neoclássicas. Também seguia essa mesma estética neoclássica, tá bom? Vamos lá, vamos ver algumas obras de Taunay. Primeira aqui imagem que a gente está vendo é o Largo da Carioca. Você acabou de ler comigo ali que ele colocava muito da arquitetura, embora ele estivesse pintando num gênero de paisagem, seu principal
forma de representação, ele dava muito ênfase à arquitetura, certo? Aqui, ó, de paisagens do Rio. Aqui também é a entrada da Bahia e da cidade do Rio a partir do terraço de um convento de Santo Antônio. Tá vendo? Aqui é o terraço, ó, do convento e ele pintou aí, trazendo também essa questão da arquitetura. Ele colocava bastante nas suas obras esse elemento, a arquitetura, né, e também a paisagem do Rio de Janeiro. Então, a gente pode dizer que, no meio de tudo isso, os artistas eles deixaram um legado artístico, né? Eles vieram, eles trouxeram nova linha de raciocínio, um estilo diferente, né? Do que o Brasil estava vivendo no momento, tá? Então, o grande legado dos artistas franceses foi a difusão do ensino formal de arte. Eles trouxeram essa questão, né, de que deveria ter um ensino formal, uma escola de arte, né? O que impulsionou a organização de um sistema artístico acadêmico no Brasil, né? Uma escola de arte. E a influência da arte neoclássica europeia no trabalho dos nossos artistas. É claro, eles vieram com um novo estilo e eles influenciaram os nossos artistas com esse estilo também, né? Os integrantes da missão artística francesa organizaram as primeiras exposições artísticas. Então, a gente tem isso como legado dessa missão francesa. Também as exposições artísticas, né, que antes não havia. E essa questão do sistema acadêmico, né, da organização de um sistema artístico que trazia o ensino formal da arte, né? Então a gente viu um pouquinho aí, rapidamente, porque realmente o nosso tempo é curto, né? Eles trouxeram também, nesse estilo, né, do neoclassicismo, a simetria, as cores e as linhas, isso tudo influenciou os nossos artistas brasileiros também, ok? Claro que todas as nossas dúvidas serão sanadas no nosso chat, tá bom? Fiquem atentos aí, realizem as páginas de atividades da unidade 1, tá bom? Até a próxima!